Saudações, roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds e todos os grandes fãs de literatura fantástica. Eu sou o Eduardo e você está assistindo a mais um vídeo do canal Ei Bardo. Hoje vamos fazer mais um unboxing aqui, mais um item que eu recebi para minha coleção. Um item que eu tenho muito carinho por ser um personagem que eu gosto pra caramba. Alguns já viram muitos itens de Conan e esse aqui também é mais um item de Conan aqui para coleção. Vamos abrir então para ver? Então, bem empacotado, ainda com papel, um plástico bolha por cima. Vamos abrir ele com calma. E compartilho com vocês então este lindíssimo livro, Conan o Bárbaro, da Pipoca Nanquim. Uma edição muito luxuosa, que há muito tempo eu vi. Fiquei me enrolando pra caramba pra comprar e finalmente, depois de 5 anos do lançamento dele, tá aqui nas minhas mãos. Bom, vamos contextualizar um pouco do que é este livro aqui e o que é esse projeto do Pipoca e Nanquim. Os editores do Pipoca e Nanquim são muito fãs de Conan, tanto ou até mais do que eu. E esse aqui é um projeto que, conforme eu fui acompanhando alguns vídeos deles falando, me encheu de vontade de ter. Mas aquela coisa, como eu comentei antes, eu acabei me enrolando, fui comprando outras coisas e deixei esse meio que no limbo. São 3 edições, essa aqui é a primeira, aqui, livro 1. E aqui eles pegam todos os contos do Robert Howard, o criador do Conan, Robert E. Howard, e fizeram então esta versão aqui em português. Esses contos já foram lançados em outra coleção, já foram lançados pela Conrad em 2 livros, eu tenho eles aqui. Vocês podem ver a diferença, né? Até de tamanho e tal. Essa aqui é a capa cartão, essa aqui é a capa dura. Bom, continuando. Então eles pegaram os contos que foram sendo lançados na Weird Tales, a revista, né? Que os contos do Conan eram lançados. E, ao fazer o livro, colocaram na ordem em que foram lançadas na Weird Tales. Então nós vamos ter desde o primeiro conto a ter sido lançado na revista até o último. Não é em ordem cronológica, que nem a Mitos está fazendo com as histórias, é em ordem de lançamento. E esse material aqui, ele é muito bonito. Ela tem essa capa aqui do Frazetta, né, um grande artista. E tem também esta parte de cima aqui, essa luva transparente, né? Tudo que está escrito está nesta capa e se tirar, o livro fica assim, liso, limpo, sem nenhum escrito. Muito bonito isso, ótima ideia. Um dos motivos que me fez comprar o livro agora, eu estava enrolando, como eu comentei algumas vezes, mas essa primeira edição aqui, ela está esgotada mesmo, está bem difícil de achar. Procurei em Amazon, procurei no site do Pipoca Nanquim, procurei em sebos. O que eu encontrei na Amazon foi uma edição caríssima. Essa que eu comprei, que não está tão barata também, está praticamente o dobro do preço do preço de capa do livro. E outros anúncios que acabaram não dando em nada, infelizmente. Cheguei até a fazer uma compra numa e tive que pedir reembolso, porque o livro não estava mais disponível. Então acabei comprando pela Amazon, não pela Amazon, a loja Amazon vendendo, mas como é um marketplace, um sebo, o sebo Livraria Econômica. Comprei através da Amazon deles, então infelizmente tive que pagar frete. Mas consegui então essa versão. A edição 2 e 3, elas estão mais tranquilas de se achar. E tem também, nesse mesmo formato de livro, o Bran McMorning, que é outro personagem também do Robert E. Howard, que aí já pega mais lá para a linha dos Pictos. É um personagem mais selvagem, segundo as lendas de Conan, né? As histórias e mitos. Vamos dar uma olhada então neste livro aqui. Como eu comentei, então, ele é capa dura, ele tem essa luva transparente por cima. E tem aqui os textos, eu vou ler a sinopse aqui rapidamente. A primeira, então: ninguém conseguiu escrever violência e matanças de forma mais convincente do que Robert, e suas passagens das batalhas revelam uma aptidão instintiva para táticas militares que teriam dado a ele distinção em períodos de guerra. Que um artista tão genuíno tenha falecido, enquanto centenas de escritores insinceros continuam a produzir histórias espúrias de fantasmas, vampiros, naves espaciais e detetives ocultistas. É sem dúvida uma ironia cósmica.
Esse texto aqui é do H.P. Lovecraft, o escritor, né, dos contos de Lovecraft, criou o Cthulhu e tal. Eles foram muito amigos, o Lovecraft e o Howard, trocavam cartas lá na década de 30, e já teve até algumas indicações de que tanto Conan como o Call of Cthulhu, eles estão no mesmo universo. O que é muito legal, assim, eles dividiram o mesmo mundo em épocas diferentes. Até tem muitas referências do Lovecraft nas histórias, nas lendas do Conan, como alguns vilões, algumas aparições mais cósmicas. Seguindo então mais aqui um texto enviado. Acho que os fãs de fantasia deveriam voltar a ler os clássicos, obviamente Tolkien, se você ainda não leu, mas também os trabalhos de Fritz Leiber e as histórias originais de Conan por Robert E. Howard, e de seus outros personagens como Bram McMorne e Solomon Kane. Esse texto aqui foi escrito então por George R.R. Martin, que é o escritor do Game of Thrones, né? Do Game of Thrones é a série, da Guerra dos Tronos, o livro, a saga de Gelo e Fogo. E temos mais um aqui. O melhor escritor de fantasia dos pulps foi Robert E. Howard. Ele pintou os traços mais amplos imagináveis, Fritz Leiber. É muito interessante porque todo esse conceito da capa e espada e feitiçaria foram realmente cunhados através das histórias do Conan. Ele foi a primeira grande referência sobre isso, né? O cara abriu ali uma porta que foi seguida e uma inspiração que foi bebida por muitos escritores após o Conan. Temos aqui mais um texto aqui na primeira orelha. Conan grudou as costas na parede e ergueu o machado. Ficou estático como inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada para frente, uma mão apoiada na parede e outra segurando alto o machado, com os poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosado furioso e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos selvagens e devassos, mas vinham de uma raça que tinha um pano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda poderia causar suas mortes. Essa parte aqui, então, é tirada de algum conto, possivelmente quando o Conan já é rei, visto que estão chamando ele aqui de rei. E é interessante até levantar esse ponto, porque o primeiro conto do Conan a ser lançado no Mailed Tale, ele já era rei. O conto, na verdade, foi escrito para Cal, o Conquistador, que é outro personagem do Robert, e não foi aceito inicialmente, então ele mudou algumas coisas, mudou o personagem e transformou em Conan. E posterior ao sucesso do Conan, então ele retomou o Cal, iniciou então as escritas de algumas aventuras do Cal, e depois criou-se, né, esse conceito de que o Cal ele é um antepassado do Conan que viveu alguns séculos antes. Muito interessante. Temos aqui então, né, um mapa aqui das terras iborianas, bem legal. Tem um estilo mais manuscrito, como se tivesse sido desenhado, né, por alguém, não impresso. E aqui algumas capas antigas também. O sumário, então, com os contos que nós vamos encontrar. Então, a primeira edição de 2017, esse aqui já é uma reimpressão de 2019, então esse aqui tem 3 anos, é de setembro, 3 anos e 1 mês. E outro motivo que eu quis comprar essa edição agora e não esperar uma nova reedição é que eu ouvi um boato de que possivelmente as novas edições não teriam esta luva transparente. E eu achei muito interessante esse detalhe. Então nós vamos ter aqui 7 contos, ou melhor, 6, uma introdução, A Fênix na Espada, Cidadela Escarlate, A Torre do Elefante, O Colosso Negro, Chutal do Crepúsculo e O Poço Macabro. Essas são as 6 principais. E tem os extras. Aí teremos Ciméria, Os Anais da Era Iboriana, O Deus na Urna e Biografia Robert E. Howard. Então vai ter um conteúdo bem legal, assim, além das histórias. Temos então aqui a introdução. Umas 4 páginas, escrita por Alexandre Calari. Alexandre Calari foi o tradutor, então, dos textos. E também é um colaborador do Pipoca Nanquim. Um cara que entende muito de Conan. Temos aqui, então, A Fênix na Espada. A primeira história lançada do Conan. Com, possivelmente, a capa da edição da revista, né, em que foi lançado o conto.
Temos aqui algumas ilustrações. O livro é todo preto e branco, né? Impressão preto e branco. Mas é muito bonito. É um papel pólen com aquele tom mais amarelado e facilita bastante a leitura. Então, o primeiro é Fênix na Espada. E é interessante também que todos esses contos aqui inspiraram os quadrinhos. Tá? Inicialmente, o Conan eram contos, eram nesse formato. E aí depois o Roy Thomas, né, o roteirista, ele adaptou para o quadrinho, não só ele, né, mas ele foi o principal. Adaptou, então, essas histórias, esses contos, para os quadrinhos. Fez o roteiro, né, como quadrinho e chamou alguns grandes artistas para desenhar as histórias, as aventuras do Conan. Olha que bonita essa arte aqui. Depois a gente vê se tem os autores das ilustrações. Temos aqui a Cidadela Escarlate também, com mais uma capa da época. Olha, tá bem bonito mesmo. No início de cada capítulo de conto, tem aqui uma balada, né? Aqui tá escrito como balada, mas é uma introdução ao capítulo. Temos A Torre do Elefante, que é um conto muito famoso dele. Famoso mesmo. O quadrinho que saiu na Espada Selvagem de Conan, né? Aquela revista mais adulta, preto e branco. Foi desenhada por John Buscema e é uma das artes mais bonitas que eu já vi nas histórias do Conan. É muito interessante ver, né, a visão que o John Buscema teve sobre algumas aventuras do personagem. O Colosso Negro. O Colosso Negro também, na Pipoca Nanquim tá lançando as edições do Conan, O Cimério da Glénat, aquela editora francesa, e o Colosso Negro é uma das histórias que está na primeira edição do lançamento deles. Então vai ser bem legal ler o conto e depois ver como é que foi adaptado o quadrinho. Temos aqui mais uma ilustração muito bonita aqui. Uma ótima aquisição, então, para a coleção. Chutal do Crepúsculo, mais uma capa aqui de época. Outra ilustração bem bonita aqui. Eu gosto bastante desse estilo rabiscado, assim, em preto e branco. Temos aqui o Poço Macabro, então, a capa de época. História originalmente publicada em Weird Tales, outubro de 1933. Ah, legal que tem a data que foi lançada a edição e ano. E começamos aqui com esta daga, os extras desta edição aqui do livro. Então vamos ter Ciméria, poema original, publicado por The Howard Collector. Então aqui um poema falando sobre Ciméria. Os Anais da Era Iboriana. Então aqui provavelmente algumas informações, né, sobre a evolução ali dessa civilização. Informações geográficas também, histórica, após a guerra entre Pictos e Atalantes, ter destruído o início de poderia ter sido uma nova cultura. Informações históricas mesmo. Então é um texto bem grande aqui. O Deus na Urna é mais um conto. Deus na Urna, eu tenho um quadrinho da Mitos. Por sinal, até, eu comentei, né, que o primeiro conto é a Fênix na Espada. Saiu aqui pela Mitos, nessa edição aqui, a Fênix na Espada também. Tem outro conto aqui, que é o Deus da Meia-Noite, que também está sendo lançado no ônibus da Mitos, vai ser relançado. E temos o Deus na Urna, que saiu numa edição luxuosa aqui, estendida, mais longa. Esse daqui também é da Mitos e também vai ser relançado no ônibus da Mitos. Dark Horse e Mitos, né? Então temos aqui o conto, mais uma belíssima ilustração. E temos aqui a biografia do escritor, né, o criador do Conan. Aqui este rapaz texano aqui. Biografia dele. Encerramos então com... aqui tem a assinatura do criador. É claro que não é o original, né? É uma impressão. Temos mais um mapa aqui de fechamento. E na última orelha aqui temos o texto. O texano Robert Irving Howard nasceu em 22 de janeiro de 1906 e faleceu ainda jovem em 11 de junho de 1936. Tido como o pai do subgênero espada e feitiçaria, é o criador, além de Conan o Bárbaro, de diversos outros personagens como Solomon Kane, Bran Mark Morning, Red Sonja, ou Sônia, e o Rei Khal, ou Khul. Escritor prolífico, publicou contos de todos os gêneros, incluindo histórias de crime, terror, aventura e faroeste. O trabalho que desenvolveu em seu principal personagem apresentado nesse livro é considerado um dos pontos mais altos da era de ouro dos Pulp Fictions nos Estados Unidos. Outro detalhe sobre o livro
é que ele vem com um brinde aqui, um marcador de páginas, a espada do Conan, a versão que o Arnold Schwarzenegger utilizou no filme. Que já virou símbolo, né, do Conan, essa espada. Muito legal, então, este belo item aqui, o primeiro de 3. Com certeza vou atrás dos outros, também vou atrás dos outros da coleção. Espero que após esse do Brian McMorne, saia também um do Solomon Kane, que é outro personagem do Robert, que também é bem interessante, caçador de bruxas e monstros. Então, aqui, Conan o Bárbaro, livro 1. Então é isso, pessoal. Agradeço de coração o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para ver comigo aqui esse novo item, esse lindo livro do Conan, um dos personagens que eu mais gosto, que eu estou sempre citando e referenciando aqui no canal. Se eu falei alguma bobagem, por favor, me corrijam também no espaço aqui embaixo. Vamos criar um debate interessante, vamos criar uma comunicação bacana para todo mundo que é fã de literatura fantástica, fã do Conan. Convido vocês a conhecerem o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção, e convido também vocês a conhecer as playlists do canal, onde eu crio playlists no Spotify com bandas e músicas de artistas que aparecem nos vídeos. E no mais é isso, então, um forte abraço a todo mundo aí no canal do Eibardo.